E aí galera, sejam bem-vindos ao Eu Leio Gibi, meu nome é João e o propósito do vídeo de hoje é conversarmos aí um pouquinho sobre o que você precisa saber antes de ler Império Secreto, nova saga, mega saga da Marvel que está sendo publicada aqui no Brasil pela editora Panini. Este que vos fala já leu todo o Império Secreto e sabe como começa, como é o meio e como é o fim. Posso dizer para você que é uma coisa que começa muito bem, tem um meio mais ou menos, e eu não gosto muito do que acontece no fim, mas isso é opinião própria, né? E o objetivo do vídeo é dar um parecer para você de como isso foi estruturado para você poder ler tranquilo a primeira edição, caso você não tenha lido as mensais e tudo mais, né? Ou seja, você já vai direto para Império Secreto sem estar devidamente atualizado com o contexto. Bom, vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é justamente um arco chamado Vertentes, que foi publicado na revista dos Vingadores, aqui no Brasil, e também na revista do Capitão América, tá? Então foi um crossover aí de títulos que foi publicado aqui no Brasil, dentro dessas duas mensais, e que vai apresentar para o leitor um local chamado Pleasant Hill. Pleasant Hill é uma prisão sem muros criada pela diretora da S.H.I.E.L.D., a Maria Hill, e que ela usou um cubo cósmico senciente chamado Kobik para poder manipular a realidade dos vilões que estão presos nessa cidade. Consequentemente, o cara é um super vilão, mas não sabe que é um super vilão. Ele ali é um alfaiate, o outro ali é um mecânico, um outro ali trabalha na roça, o outro é um vendedor de enciclopédia, e seja lá mais o que for, tá? Então esses vilões estão ali como cidadãos comuns dentro dessa cidade, justamente por causa da influência causada pelo esse cubo cósmico senciente que é a Kobik. Entretanto, acontece uma série de coisas que é descoberta essa prisão e há uma rebelião ali, porque alguns vilões acabam tendo conhecimento de quem são, principalmente o Barão Zemo, e nessa coisa toda também tem ali o Caveira Vermelha como um elemento muito importante dentro da narrativa. Consequentemente, uma vez que as coisas viram de ponta cabeça, a diretora Hill sofre duras críticas por causa desse tipo de atitude que ela tomou, e dentro dessa rebelião, os Vingadores ou equipes de Vingadores partem para Pleasant Hill junto com a S.H.I.E.L.D. também, justamente para conter os vilões. Ao passo que durante toda essa situação toda, o Ossos Cruzados está lutando com o idoso Steve Rogers, e o Ossos Cruzados está ganhando e pode chegar ali no momento que ele vai finalmente poder matar o Capitão América, né? Só que, graças à influência também do Caveira Vermelha junto a Kobik, ela então atua em favor do Steve Rogers, fazendo com que ele seja rejuvenescido. Uma vez rejuvenescido, ele acaba derrotando o Ossos Cruzados. E uma vez que isso acontece, ele vai lá lutar junto com o Sam Wilson, que é o atual Capitão América, e eles chegam num acordo que sim, podem existir dois Capitães Américas. E uma vez podendo existir mais que um Capitão América, começa então essa fase do Capitão América, que começou a ser publicado aqui no Brasil na edição 7 da mensal do Capitão América, que até então só estava sendo publicado o Capitão América Sam Wilson, e acontece a partir disso daí um negócio importante, né, que é revelado então que esse Capitão América, ele é na verdade agora um agente da S.H.I.E.L.D. Por quê? Porque a Kobik, tal qual manipulou o passado e toda a história desses vilões, fez a mesma coisa com o Steve Rogers no momento que ele foi rejuvenescido. Não só isso, fez isso devidamente orientada pelo Caveira Vermelha. Caveira Vermelha tem um plano, o plano do Caveira Vermelha é reestabelecer a Hydra, não aquela antiga Hydra, mas uma nova Hydra que responda politicamente e tenha as reações necessárias a partir deste novo mundo, porque aquela Hydra antiga ela não foi eficiente, por mais que ela tenha se esforçado. Então é necessário uma nova Hydra, e essa nova Hydra que ele quer organizar, ele não quer organizar usando seus poderes mentais para manipular as pessoas para aderirem à Hydra. Então ele começa a fazer uma certa campanha
trazendo novos integrantes, pessoas que estão dispostas a fazer de tudo por essa nova Hydra, porque ela pode, quem sabe, dar um jeito nos Estados Unidos. Dito isso, tendo toda essa estrutura de pessoas chegando à Hydra e é revelado então que o Capitão América é um agente da Hydra, o que acontece? O Nick Spencer, que é o cara que está contando toda essa história, ele vai pegar e vai começar a contar a história do Steve Rogers, como que ele se tornou o Capitão América, como que se deu as coisas, de que forma que ele que a Hydra começou a fazer parte da vida dele, entre outras coisas. E isso tudo ele vai amarrando muito bem, até mostrar que ele tem planos muito maiores. Ele quer, na verdade, derrubar o Caveira Vermelha, assumir o controle absoluto da Hydra e mandar nos Estados Unidos e, quiçá, no mundo. Tá? Como ele vai fazer isso? Ele começa a manipular uma série de situações. Para tanto, todas essas manipulações vão sendo criadas coisas do tipo assim. Ele acaba virando o novo diretor da S.H.I.E.L.D., a Maria Hill que tem uma ideia lá de criar um campo de força em torno da Terra lá, que é praticamente impenetrável, e o Congresso aprova fazer aquilo ali. Ele começa a criar um plano para poder também, digamos assim, hackear todo o sistema para poder pegar o controle desse campo de força, né, um escudo, na verdade. Ele também consegue o apoio do Congresso para dar um poder irrestrito a ele enquanto diretor da S.H.I.E.L.D., podendo inclusive mandar nas Forças Armadas e tudo que diz respeito à defesa dos Estados Unidos. E não só isso, ele parte para cima do Caveira Vermelha, porque o Caveira Vermelha tem que morrer, porque o Caveira Vermelha é uma ideia errada para a Hydra, e aquilo que ele tem para fazer sim que torna a Hydra com sentido e que realmente é relevante para os Estados Unidos e também para o mundo. E tem uma campanha toda contra o Sam Wilson, tipo, entregue o escudo, você não é o nosso Capitão América. E aí é revelado também que, de uma forma muito sutil, ele está nos bastidores manipulando essas situações, ou seja, o Capitão América Steve Rogers está por trás dessas situações, manipulando tudo para poder assumir o poder. Quando ele consegue alinhar essas coisas todas, ou seja, criar o momento perfeito, ou seja, ele é diretor da S.H.I.E.L.D., ele tem os controles das coisas que eles precisam, a credibilidade do Falcão está cada vez mais baixa, e ele vai tendo todas as peças do jogo na mão dele. O que é criado, o Barão Zemo é convencido a ajudá-lo, e o Zemo então cria um exército, convoca um exército de super seres para poder compor as defesas para o Capitão América. E a Madame Hydra, por sua vez, consegue montar um conselho para ajudar na administração deste novo projeto do Steve Rogers. Então, na edição aí que nós chegamos na primeira edição do Império Secreto, onde ele dá o tal golpe, a pancada final, para poder assumir o controle de tudo aquilo que ele precisa e reger os Estados Unidos. E aí, na primeira edição, é explicado, por exemplo, como que ele acaba convencendo a população em si a apoiá-lo nesse projeto. E não só isso, coisas que estão mudando. Ele precisa também do cubo cósmico, em outras palavras, a própria Kobik, para depois alterar tudo que ele precisa para ficar tudo perfeito. O problema é que o cubo cósmico espedaçou nas histórias dos Thunderbolts. Então, uma das coisas que vai acontecer no Império Secreto, tá? Spoilerzinho de leve, é justamente ir atrás dos pedaços do cubo cósmico para formá-lo novamente, com o propósito de usá-lo em prol da Hydra. Tá? Dito isso tudo, tem uma edição do Capitão América, edição número 14, publicada aqui no Brasil, que tem uma historinha chamada O Juramento. Leia essa história e você vai ler, com certeza, Império Secreto de uma forma muito mais tranquila, porque é feita uma revelação gigantesca ali dentro da história, antes do Império Secreto começar, que na minha opinião foi uma mancada monumental do Nick Spencer e também da Marvel, porque eles entregaram todinho o ouro da minissérie e um elemento assim que acabou com qualquer graça possível sobre alguns aspectos daquilo que viria como surpresa na edição. Para mim foi surpresa nas edições, de certa forma, justamente porque eu não tinha lido o Juramento na época. Mas depois que eu li nas mensais aqui, eu tô indo, sabe, mesmo tendo lido já, né, eu tô indo para as edições tipo assim, até já sei o que vai acontecer, justamente por causa de uma coisa que o Steve Rogers fala para o Tony Stark dentro dessa publicação. Bom, gente, João,
pegando o que você falou, eu consigo entender o Império Secreto? Consegue. Eu preciso ler, na hora que eu estiver lendo o Império Secreto, eu preciso ler mais algumas edições? Necessariamente não. Tem, obviamente, as mensais, né, que vão pegar ganchos dentro da narrativa, mas dá para você entender de boa a minissérie, tá lendo só ela, entender de boa o que está acontecendo, porque na época eu li só a minissérie principal e não li nenhum tie-in, não li nenhuma edição mensal junto, tá? Só li ela e entendi de boa tudo que estava acontecendo. Então sim, dá para comprar só Império Secreto e seguir até o fim tranquilamente. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma maneira. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal crescer e também diga aí quais são suas expectativas para Império Secreto. Você ainda está com o pé atrás desse Capitão América da Hydra? Você leu o Juramento? Sabe qual foi a grande revelação feita? O que você achou daquilo? Foi uma besteira ou não a Marvel ter construído aquela história da forma com que construiu? Enfim, vamos conversar um pouquinho. Já leu a primeira edição? Leu? Então deixa aí a sua opinião também. Eu ainda não estou em mãos com a minha primeira edição, porque eu estou esperando ela chegar. Como vocês sabem, na banca aqui da cidade já não vem mais nada, desde que a Panini mudou aí a distribuição. E por causa disso eu tenho comprado tudo pela internet, então estou esperando a minha edição chegar. E quando chegar, aí num Leituras de Julho, provavelmente eu comento o que eu achei da edição para vocês, tá? Situando tudo essas coisas para deixar você aí o mais confortável possível para poder ler essa primeira edição e seguir acompanhando Império Secreto. No mais, eu fico por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.